Oi, gente, como vocês estão? Bom, já vai curtindo aí o vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrita ou inscrito, e se você precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade. Vocês já sabem que a internet que eu uso e recomendo é a internet da Speednet do Cristiano, que tem mais informações da Speednet no box da descrição do vídeo. Gente, eu não gosto muito dessa história de ficar ligando câmera assim, não, pra ficar falando de Deus, essas coisas assim. Eu acho que tem determinados momentos que você quer falar e você liga a câmera e fala. Hoje eu queria falar para vocês de um assunto assim que aconteceu comigo já uma vez, que eu pensava que isso nem existia, mas isso existe sim, entendeu? Então, como vocês viram no meu vídeo anterior a este, que eu tinha uma relação muito assim próxima aos meus avós, e depois que meus avós morreu, eu fiquei meio assim, meio perdido. Eu fiquei uma criança assim meio perdida, mas isso só eu mesmo sabia, que eu era muito próximo dos meus avós. Então, gente, um dia eu estava lá em casa, na casa dos meus pais, né? E daí tinha uma igreja lá perto, lá da minha casa, né? Aí parecia, gente, que tinha alguma coisa me puxando, me levando para eu ir até a igreja. Não era missa, era os meninos estavam lá tendo uma catequese. O ano era 2006. Minha avó tinha morrido em 2004, né? Meu avô 2002, minha avó 2004 e esse ano já era 2006. Eu tava meio assim, avulso na vida, né? Eu tinha 16 anos já nessa época. Então, eu sentia algo me puxando, me levando até a igreja, mas é assim, como se alguém tivesse me levando até a igreja mesmo. Cheguei lá, tinha uma mulher que chamava Marilda, ensinando catequese. Gente, e parecia, eu tava sentindo alguém me puxando, só que não tinha ninguém me puxando, e me levando até na igreja ali naquele momento, como se fosse assim, ó, uma coisa assim predestinada, como se eu tivesse que ir ali naquela igreja e aquela história tivesse que acontecer comigo. Vocês estão entendendo? Gente, então, para vocês verem como que Deus é perfeito. Depois, aí eu comecei a gostar de ensinar catecismo, crisma, né? Eu não tinha feito crisma não, eu tinha feito só o catecismo. Então, gente, essa mulher, a Marilda, ela tinha os catequizando lá dela. Acho que tinha cinco. Acho que, inclusive, acho que era a Ruth, a Michele. Era a turminha da Marilda. Se eu não me engano, acho que era essa primeira turminha mesmo. Acho que era, gente. Acho que era mesmo, essa primeira turminha da Marilda. Gente, aí eu peguei amor por fazer aquilo, sabe? Tanto é depois que a Marilda deu uma afastada, ela tava com um cisto no estômago, deu uma afastada, e eu que tive que. E eu que ia lá dando a catequese pros meninos, né? Gente, e depois a Marilda não quis mais pegar nenhuma turminha de catequese para ensinar catecismo. E eu acabei assumindo isso, gente. Veio um amor assim muito grande assim dentro de mim por eu querer assim ensinar catequese, catecismo para as crianças, né? Então, eu fui fazer isso, né, gente? Gente, e eu agia como se fosse assim na escolinha mesmo, sabe, escolinha? Para mim era a verdadeira escolinha. Me sentia muito feliz com aquilo, de ficar indo pra igreja, fazendo essas coisas, entendeu? Então, gente, depois, no ano seguinte, a Marilda não quis mais, né, ensinar a catequese para as crianças, né? E fui eu ensinar a catequese para as crianças. Como eu acabei de falar aqui para vocês, eu gostava, eu agia como se fosse uma escolinha mesmo. Eu descobri que eu tinha amor e paixão por fazer aquilo, gente. As crianças me deixavam quase doida lá na igreja, sabe? Então, aí teve uma certa época na minha vida, né, que eu escutava as pessoas ficar falando assim de Espírito Santo, né, Espírito Santo. Aí eu fiquei assim pensando, gente, aquele dia que eu tava lá na minha casa e que eu apareci na igreja assim, do nada, parecia que tinha alguém assim me levando até lá. Eu escutava histórias de gente que tinha sido assim tocada pelo Espírito Santo, né? E daí, gente, eu comecei a entender que neste dia eu estava sendo tocado pelo Espírito Santo. Nesse dia eu fui totalmente tocado pelo Espírito Santo. Isso existe, gente.
Então, eu tive essas eu tive duas turminhas de catequese e depois aí eu fiz crisma, cajês, e depois dei aula de crisma também. Eu amava, gente, amava. O meu pai, ele não deixava a gente sair muito de casa pra nada. Eu não tinha divertimento pra nada. Meu pai só deixava a gente ir na igreja. Então, já que eu podia ir na igreja, então eu gostava mais, né? Porque daí eu poderia sair mais de casa. Minha família tinha um sítio, era do sítio pra casa, da casa pro bar, do bar pra casa, da casa pro sítio e só. Aí, quando eu podia ir na igreja, então eu podia ficar indo na igreja, né? Mas não era sempre que meu pai ficava deixando ir na igreja também não, viu, gente? Que meu pai era bem babadeiro, né? Enfim, gente, só na minha... Aí, o pessoal lá do Garimpo do Bandeira, gente, até que hoje não. Garimpo do Bandeira é onde meus pais moram. Mas eles tinham um pouco mais de preconceito do que hoje em dia. Ainda mais comigo, assim, que todo mundo lá no Garimpo do Bandeira comentava que ou eu era viadinho, essas coisas, tudo, né? Mas eu também fazia por merecer, viu, gente? Que eu era sapé, que eu era fogo na roupa nessa época, tá? Mas eu ia relevando isso, até depois essa mesma coordenadora aí começou a falar que não sabia como é que o padre estava deixando eu continuar lá na igreja até aquela época, pelo fato de eu ser homossexual e na igreja não aceitar esse tipo de coisa, né? Mas enfim, gente. Depois, no meu último ano que eu estava na igreja, né, que eu pensei assim, bom, tudo na vida da gente, eu sempre tive assim, lógico na minha cabeça, assim, essa lógica na minha cabeça que a gente vem, faz alguma coisa, termina aquele ciclo e passa para um próximo ciclo. Sempre foi assim, né? Então, como eu já tinha percebido que alguns pais estavam com preconceito comigo, depois eu fiquei sabendo que tinha pais tirando as crianças da igreja porque eu era homossexual, isso começou a me incomodar, e barari, barará, barari, barará. Gente, tô falando isso aqui pra vocês, eu acho que isso não vai nem interessar vocês, mas eu tô contando a minha experiência com vocês. Então, eu não queria mais esse tipo de coisa assim pra minha vida e nem pra vida das crianças, né? Gente, as crianças me deixavam quase doido lá naquela igreja, porque era bastante criança mesmo, mas eu amava aquilo. Enfim, gente, aí pensei assim, esse é o último ano que eu vou tomar conta aqui dessas crianças, né? Então, eu fiz ali daquelas últimas turminhas. Gente, até o meu irmão foi meu crismando. Eu que ensinei crisma pro meu irmão, tá? Eu era o catequista dele. Isso lá em 2006, 2005, tá, gente? Tô contando pra vocês uma história que já aconteceu na minha vida. Enfim, parece que as coisas deveriam acontecer desse jeito mesmo. O Espírito Santo me tocou, me levou na igreja aquele dia, e essa história tinha que acontecer na minha vida, porque tinha que acontecer. Gente, aquela última turminha de catecismo que eu peguei, eu jamais vou esquecer. Jamais vou esquecer as turminhas que eu peguei, mas me marcou assim demais, sabe? E, gente, eu tinha tanto amor em fazer aquilo. Nossa, era uma coisa assim muito especial para mim. Foi um período muito especial da minha vida, gente. Enfim, aí ensinei lá as últimas crianças o catecismo, me despedi deles, né? E no último dia, assim, gente, lá da catequese deles, eu lembro que eu fui tão aplaudido, sabe, assim, que eu falei assim, as pedras que todo mundo... Eu lembro certinho do meu discurso, né? As pedras que todo mundo me tacou, eu peguei e fiz um livro onde eu ensinei todas essas crianças, sabe? E daí, porque eu já sabia, gente, que eu não teria mais, assim, suporte, nem aguentaria mais ficar ali diante de todo aquele preconceito que as pessoas do garimpo estavam comigo, entendeu? Aí, gente, mas a igreja, assim, levantou toda para me aplaudir no meu último dia lá, quando os meninos estavam ganhando o diplominha deles de catecismo e os outros de crisma, né? Gente, foi um dos momentos assim mais emocionantes assim de toda a minha vida. É como se eu tivesse ali, ó, concretizando mais uma etapa da minha vida estava chegando ao fim e eu com 16 anos, eu tava nesse ponto. Eu já era catequista já, hein, gente. Catequista com 16 anos, gente. Eu tinha uma coordenadora muito especial, a Nilma. Ela chama a Nilma. Ela me ajudava demais, ela me auxiliava em tudo, em tudo, em tudo. Gente, eu fazia
por amor mesmo. Amor. Sabe o que é você fazer uma coisa por amor? Era amor. E eu tinha total suporte da Anilma. A Anilma era quem me ajudava, assim, muito, muito, muito. Gente, e eu tratava as crianças como se fosse, assim, escolinha mesmo. Eu queria dar provas para elas. Nossa Senhora. Meu Deus. Aí todo mundo que passava do lado da igreja, assim, falava assim pra mim, menino, como é que você aguenta essas crianças tudo no seu pé, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu aguentava, gente, porque eu fazia isso por amor mesmo, entendeu? Mas, gente, aí terminei, né? Terminou lá o dia lá e entregou esses diplominhas assim para as crianças lá do catecismo e da crisma. Eu vi que até ali para mim foi onde eu tinha conseguido aguentar, que eu não aguentaria mais. Inclusive até nesse último dia, quando o pessoal estava lá em feita na igreja, eu lembro que eu mandei colocar até um painelzinho assim que era do sítio do Pica-Pau Amarelo, e isso deu uma confusão lá, porque daí uma mulher lá viu que eu tava colocando até a cuca lá dentro da igreja. Olha só, gente, falando coisa por causa de cuca. Que eu tinha mandado colocar a cuca lá dentro da igreja, onde que já se viu, e era o painelzinho do sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe? Enfim, o povo sempre criou polêmicas e confusões na minha vida, tanto aqui na internet, como na minha vida pessoal, no garimpo do Bandeira, forever, sempre. Enfim, gente, eu já estou acostumado com polêmicas em qualquer coisa que eu vá fazer. Eu quero falar isso aqui pra vocês. Mas, gente, eu nunca imaginava que o meu irmão não tivesse, assim, interesse em fazer as coisas da igreja, não sei o quê, né? Eu nunca, isso passou pela minha cabeça. Nunca, 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 gente. Não. Porque pra mim, meu irmão só queria fazer a crisma ali, né? Mas, gente, então eu tinha decidido que esse seria o meu último ano de catecismo e crisma lá na igreja. E ensinei essas crianças, pronto, né? Entreguei a chave da igreja, que eu não queria mais essa responsabilidade pra mim. Gente, passou alguns dias assim, o meu irmão já foi atrás da chave da igreja, tomou as rédeas ali da igreja, começou a brotar nele assim um amor pela igreja, em fazer as coisas assim pela igreja. De repente, meu irmão só queria ouvir missa, até na televisão. De repente, o meu irmão já cuidava da igreja. De repente, meu irmão já era catequista, assim, igual eu era. Enfim, gente, fiquei assim surpreso, porque eu nunca imaginava assim que meu irmão gostasse tanto assim da igreja, dessas coisas assim, gente. Quanto mais os anos passaram depois, mais meu irmão foi ficando assim fervoroso com esse negócio de igreja, não sei o quê, e descobriu nele uma vocação assim por ser padre. Tanto é que o meu irmão já passou um ano em Araxá, meu irmão está estudando para ser padre, agora ele está lá em Belo Horizonte, tá? Estudando para ser padre. Tudo isso ele descobriu em consecutivo, em consequência, depois de eu ter deixado a igreja e ele assumido lá a minha posição. Então, depois que eu vi que era um final de ciclo ali para mim, meu irmão assumiu o meu lugar, pegou o meu lugar e descobriu uma vocação, que ele tem essa vocação assim de ser padre. Então, gente, com isso, caracteriza todo assim, sabe aquele iniciozinho que eu comecei aqui a contar para vocês, onde eu estava na minha casa e alguém me carregou até lá na igreja? Sabe isso lá em 2006? Gente, com certeza isso era o Espírito Santo mesmo. Nesse dia o Espírito Santo me tocou. São histórias assim que a gente não entende, mas que tinha um motivo. Talvez esse motivo seja que logo em seguida, depois dessas coisas acontecer comigo, eu entregar a chave da igreja por causa do preconceito, não sei o quê, o meu irmão pegasse a chave da igreja, descobrisse essa vocação para dar sentido à vida do meu irmão. Entendeu, gente? Então, para vocês verem, gente, o Espírito Santo, ele existe mesmo. Isso existe, gente. Quando vocês veem alguém contando uma história de Espírito Santo, tá? O Espírito Santo me tocou, gente, pode ser que isso seja verdade e tenha acontecido igual aconteceu comigo. Entendeu, gente? Então, se o Espírito Santo já me tocou, gente, pode tocar qualquer uma de vocês.
qualquer um de vocês, para fazer qualquer coisa que seja, e que tudo, gente, na nossa vida tem um porém, tem um porquê, tem uma explicação. Absolutamente tudo que a gente vai fazer, gente. Quando que eu imaginava que o meu irmão ia ter uma vocação dessa, de querer ser padre, de querer fazer as coisas da igreja? Gente, isso nunca nem passou pela minha cabeça, porque para mim, o meu irmão, quando eu estava ensinando crisma para ele, fazia as coisas obrigado. Para mim, meu irmão estava fazendo as coisas obrigado. Jamais imaginei que ele ia querer assumir o meu lugar na igreja assim, igual ele quis assumir, gente. E que hoje em dia ele descobriu essa vocação dele e ele quer ser padre. E, gente, ele é uma pessoa assim fervorosa. Sabe um crente assim fervoroso? É o meu irmão católico fervoroso. Você fica até sem argumento quando você vai conversar com ele, falar as coisas de Deus. Sabe aquele outro menino aqui que só fala de Deus aqui? Pois é, meu irmão é uma versão dele, tá? É uma versão dele, só que assim, meu irmão gosta muito de dar sermão, gente, sermão. Então, vocês não têm argumento com meu irmão não, viu? Meu irmão também não gosta de aparecer não. Então, qualquer coisinha pro meu irmão é um sermão, tá? O sermão da montanha. E agora que ele está lá estudando para ser padre, que você estuda 10 anos para você ser padre, e depois no final lá do ciclo lá de ser padre, aí você vê se você quer ser padre ou não mesmo, se você não quiser, você sai de lá já formado, tá? Então, talvez toda essa história tenha acontecido comigo por meu irmão descobrir a vocação dele, entendeu? Talvez o Espírito Santo me usou para poder chegar até o meu irmão e o meu irmão descobrir isso na vida dele, viu, gente? Então, o Espírito Santo, ele pode tocar, o Espírito Santo existe mesmo. Gente, eu precisava te contar essa história aqui para vocês entenderem que essa história aqui complementa com a minha história de ontem, quando eu contei aqui a minha história com os meus avós. Eu queria contar essas duas histórias para vocês ontem, mas como eu pensei que ia ficar um vídeo assim muito cansativo, então eu preferi separar ele, entendeu? Aí faz todo sentido. Primeiro, a história comigo e os meus avós, e depois eu fiquei me sentindo muito sozinho sem eles, descobri a igreja e vim aqui para a igreja, e depois daqui o meu irmão descobriu a vocação dele, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido o meu vídeo e espero que vocês tenham entendido o meu vídeo assim realmente. Eu não tô querendo, gente, absolutamente nada com esse vídeo, apenas passar o meu testemunho para vocês que neste dia o Espírito Santo me tocou mesmo e o Espírito Santo, gente, existe mesmo. Um beijo para quem quiser, fiquem com Deus e até meu próximo vídeo. Tchau!